Fala galera, beleza? Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o nosso 9º episódio do nosso podcast Pode falar de Cristo. Eu me chamo Lucas Rocha, estou aqui com o Johnny. Paz do Senhor. Estamos aqui apresentando o pastor Evandro Ferreira, que é pai, esposo, a princípio pai de 4 filhos. Ele é pastor, palestrante e escritor. Dá pra ver que o homem não é pouca coisa, né, gente? Abençoado, homem de Deus. Estamos aqui com a intuição dele, falando um pouco de Cristo, contando um pouco sobre a carreira do pastor, sobre suas pregações, quem é o pastor Evandro Ferreira, e logo mais vocês vão saber de acordo com o decorrer do nosso podcast. Bom, para começar aqui o nosso podcast, queria perguntar para você, como que você conheceu Jesus? Como que Jesus age na sua vida? Como que você conheceu a palavra dele, a palavra de Deus, a Bíblia, assim? Bom, vamos lá. Primeiro, a paz. É um prazer estar aqui com vocês. Johnny, Lucas, aqueles que vão estar assistindo. Tenho certeza que você vai ser edificado em alguma coisa. Eu, na verdade, não vim, como se diz, né, do berço. É comum usar esse termo. Eu me converti ali de adolescente para jovem, com 16 anos de idade. Foi um momento difícil da minha vida porque eu tinha perdido um irmão, assim, né? Mexeu com a estrutura da minha família. Eu perdi o irmão aos 33 anos, meu irmão foi assassinado por causa de um tênis. Então foi um momento que abalou a minha família e a gente hoje entende que Deus usa os seus meios, né? E Deus tira lições até de tragédias. Então foi uma forma de eu buscar um amparo, um amigo, buscar força onde não tinha. E quem se apresentou naquela situação para mim foi Deus. Então, eu comecei a ir para a igreja, minha mãe já era, mas eu sentia a necessidade que eu precisava de força. E naquele momento, o Senhor estendeu a mão para mim, e não fui eu que achei Jesus, foi Jesus que me achou no meio disso tudo. E ali começou a nossa caminhada. Então, com 16 anos de idade, eu comecei a dar os meus primeiros passos no Evangelho. Entendi. E assim, você sempre quis ser pastor? Quando você ingressou assim na igreja, você era membro ali, você já tinha como objetivo ser pastor ou ter algum cargo na igreja, como cantar, ser além de membro? Não, nunca passou. Primeiro, porque eu sempre fui alguém extremamente tímido. Então, no tempo da minha escola, no tempo de escola, acho que vocês não têm isso nessa escola de vocês, nós tínhamos algo chamado seminário. O que era seminário? Era um trabalho em grupo, que a pessoa tinha que ir para frente da turma apresentar o trabalho. E eu tinha pavor daquilo, eu passava mal, porque eu tinha muita dificuldade de falar em público. Então, eu nunca pensei assim, eu vou ser pastor, eu vou ser pregador. Para falar para 2, 3, eu já tinha alguma dificuldade, você imagina falar para uma multidão. Porém, aos primeiros passos dentro da igreja, eu ficava fascinado pelos pregadores, pela forma de pregar, pela forma que se falava. E ali a gente começou. Então, hoje, eu ser um pastor, eu ser um pregador, eu posso dizer que isso é um milagre. Sim. Porque isso nunca passou pela minha mente. Mas Deus me trouxe até esse momento e a gente está conseguindo. E demorou para você perder essa timidez que você tinha? Foi um processo. A gente, com 16 anos ali, a gente começou ali 2, 3 anos, aí começamos a receber a primeira oportunidade para uma saudação. Mas começar a pregar mesmo, acredito que a partir dos 20, 21 anos, a gente começou a ter as nossas primeiras oportunidades, e aí depois da primeira, vai embora. Então, isso foi um processo, mas graças a Deus, por Deus, a gente conseguiu superar. Então, hoje, a gente não tem essa dificuldade de falar em público. É evidente que você sempre tem aquele fio na barriga, a gente nunca perde isso, né? Como temor, né, pastor? É uma questão de temor, mas a gente consegue vencer já. E eu confesso que é uma vitória pessoal, porque na minha adolescência, eu nunca imaginei pregar para uma multidão de gente. Pastor, o senhor acha que esse pontapé inicial, que o senhor falou com 16 anos, que essa timidez tudo, o senhor acha que, de alguma forma, a timidez ajudou o senhor? Eu acho que ajudou no sentido de eu ter que me preparar. Então, assim... Meio que um espinho na carne. Foi um obstáculo a ser vencido, né? Sim. Eu lembro hoje... Assim, as pessoas, nas suas primeiras oportunidades, as pessoas brincavam, o microfone treme, isso acontecia literalmente. Sim. Então, quando eu ia pregar, geralmente eu olhava para minha mão e perdeu a sua timidez fazendo, né? Fazendo. Então, o ensinamento
se aplica aí. Existem obstáculos, lutas que você vence praticando, lutando, batalhando. Então, não dá pra, tem coisas que você não pode esperar estar pronto. Não, quando eu estiver pronto, eu vou fazer. É verdade. Quando eu estiver preparado, não, tem situações que você vai começar e o preparo vai vir durante o percurso, no meio do caminho. Deus entendeu? vai capacitando, né? Deus vai te instruindo, te ensinando. É o famoso processo da olaria. Deus vai moldando o vaso. Então, o oleiro molda o vaso, ele prepara o vaso. E isso é no tempo do oleiro. Na olaria, e aí vem Jeremias capítulo 18, qual que era o costume da olaria? O oleiro colocava o barro sobre a roda e hoje é automático. Antes não, ele tinha um pedal que ele apertava e girava aquela roda. E a gente aprende na física que velocidade se mede pelo tempo. Então, para você saber qual a distância a ser percorrida, você mede a velocidade pelo tempo, você sabe quanto tempo você vai gastar diante da velocidade que você vai ocupar ali. Então, sendo assim, o que a gente aprende? Que o oleiro, apertando o pedal, ele determina a velocidade da roda girar. Se ele determina a velocidade, ele determina o tempo. Então, isso é uma expressão que a gente aprende. Deus nos prepara conforme o seu tempo, mas Deus prepara. Então, tem gente que Deus prepara mais rápido, tem gente que vai um tempo mais, mas é Deus trabalhando. Sim. Então, Deus trabalha com a obra sendo feita, o oleiro preparando o vaso. Então, tem gente que às vezes Deus coloca em situações que você nem espera, mas te coloca para te preparar. Deus não precisa preparar a vitória para ninguém. Deus prepara a gente para receber a vitória. É assim que funciona. Sim, o senhor tocou num assunto bem interessante, que é em relação a tempo e a preparação, vamos dizer assim, os bastidores, né? Porque o que você passa é você e Deus, e aparece o que? Só a bênção. Deus exalta, e o que você passa é só você, o Senhor, sua família, seus filhos. E o senhor pode dizer que o seu deserto, a sua escola, a escola do Senhor, foi uma grande lição na sua vida? Ou foi algo que você já estava acostumado desde pequeno? Porque você falou a morte do seu irmão, algo triste, o senhor falou que o senhor não é de berço, então está acostumado com essa luta ou foi mais? O deserto, ele é uma escola. E a gente passa por processos e fases. Então, Deus nunca vai abrir mão do deserto para nos ensinar. Então, cada um de nós tem o seu deserto, né? Às vezes, você olhar a apresentação, a aparência, a gente não conhece o íntimo e o coração. A gente costuma dizer que coração é terra que só Deus anda, só Deus pisa, só Deus sonda. Sim. Então todos nós temos o nosso deserto. Isso é um processo em que Deus vai nos ensinar. Eu estava até lembrando de um texto de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. A pergunta para vocês é: Abraão, quando foi chamado por Deus, não tinha filhos, porque Sara era estéril. Sim. Deus não poderia chamá-lo e imediatamente curá-la e dar um filho a ele? Sim. No mesmo ano? Sim. Por que Deus esperou 25 anos? Deus não tinha poder para curar ela? Sim. Sempre teve. Sim. E o que Deus estava preparando? Não era o filho, era Abraão. O tempo, o processo, o deserto, não vem porque Deus precisa de tempo para preparar vitória para alguém. Deus precisa preparar aquele que vai receber a vitória. Então tem muita gente que se Deus entregar a vitória imediatamente, ele perde a pessoa. Tem muita gente que se Deus entregar a bênção rápido, ele perde a pessoa. Então Deus precisa preparar para que a gente possa receber. Esse é o Deus que a gente serve. É aquele famoso ditado, né, pastor? Dá poder ao homem para você descobrir isso. Quem ele vai ser, quem ele é. Frase filosófica. Realmente isso. É isso. Pode meter bala, né? Falando sobre passagens bíblicas, falou sobre Abraão, sobre Sara. Você tem alguma passagem bíblica favorita? Qual que é a sua passagem bíblica favorita? Olha, tem um texto que eu acho que por ser uma das primeiras mensagens que eu preguei, que é 2 Reis capítulo 13, que fala de um rei que vai pedir socorro a Eliseu, ao profeta Eliseu. Então é um texto que foi uma das primeiras mensagens que eu preguei, foi a primeira mensagem que eu gravei. Então eu levo esse texto assim comigo, assim no meu coração, porque é um texto que fala que um rei que está perdendo uma guerra e ele vai atrás do profeta. E o profeta manda ele pegar o arco e a flecha. O que o profeta está mandando ele fazer? Ele se armar para a guerra. É como se o profeta estivesse... Porque todo rei é preparado para a guerra.
era como príncipe, ele era treinado para um dia ser líder e nas artes da guerra. E se aquele rei largou o arco e a flecha, é porque o trono lhe cegou em relação às batalhas. Aí entra nessa questão de dar poder. O poder foi dado a ele e ele se acomodou no trono em que estava. E posição que Deus nos coloca não é para trazer comodismo, não é para você se acomodar mediante a situação. É simplesmente porque a guerra pode ser maior. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, é um dos textos que eu carrego, mas assim, eu sou fã da Bíblia inteira. Sim, sim. Né? Eu gosto, então, Velho Testamento, Novo Testamento. Existem muitos segredos na Bíblia. Sempre tem uma coisa que você leu 10 vezes e de repente você lê e fala, nossa, eu não tinha reparado nisso aqui. Parece que surgiu alguma coisa nova. Mas na verdade sempre esteve ali. É que a palavra do Senhor tem os seus segredos. Você acredita que tem, tipo, passagens bíblicas que são mais fáceis de pregar do que outras? Tipo, umas que são mais complexas de você entregar, assim? Sim, até por questão teológica. Existem passagens que são muito claras, né? Que não cabe ali muitas interpretações. É um texto muito direto, principalmente no Novo Testamento, né? As pregações de Jesus. Então, e já existem textos que cabe ali um estudo dedicado, principalmente se você entrar em livros como Apocalipse ou Daniel. Então, cabe ali muito esforço em relação a questões históricas. Então, existem passagens que mudam ou vão exigir de você mais ou menos dedicação, mas todas exigem. É evidente que algumas você vai ter que se dedicar mais para descobrir o que o texto quer dizer. Pastor, e qual livro da Bíblia que o senhor mais gosta de ler? Qual eu mais gosto de ler? Sim. Rapaz, eu gosto dos evangelhos, né? Assim, dos 4. Até porque cada um deles foi escrito direcionado a um público, né? Tem uma visão diferente. De cada um. Então, assim, servem para a igreja, mas no seu início ali, na sua escrita, foi Mateus, por exemplo, aos judeus, você tem Marcos, que foi para os romanos, você tem Lucas, que foi para os gentios com pontos específicos aos gregos, você tem João, que foi para a igreja, mas os evangelhos, assim, Jesus, ele é extraordinário, né? Quando você começa a reparar em alguns detalhes, algumas respostas, algumas falas, algumas mensagens, então o evangelho ele salta aos olhos. Mas toda a Bíblia inspirada tem passagens que você lê e percebe que tem um segredo ali. E eu agora estou meditando, por exemplo, na genealogia. Sim. Então Mateus capítulo 1 é fantástico. Então parece um texto, às vezes a pessoa nem gosta de ler. É tanto nome, né? Ciclano gerou a fulano, é uns nomes estranhos. Sim. Se falar 3 vezes é batizado com o Espírito Santo lá. Mas existem segredos até na genealogia. Então, eu gosto assim, eu leio, vejo um segredo e falo, vou cavar aqui. Sim. Uma coisa que o senhor falou que é interessante é que às vezes o senhor lê a mesma passagem várias vezes e às vezes Deus fala com o senhor, às vezes você entende algo depois que você leu a segunda vez, ou a quarta vez, ou a quinta vez. Eu acho interessante isso porque quando eu era mais jovem, que eu sempre fui elétrico, ligado 220. E tinha algumas certas situações que eu meio que desobedeci minha mãe, coisa normal. E ela pegava e mandava ler Provérbios. Como desobediente, vai ler Provérbios. Eu já li Provérbios acho que umas 7 vezes, eu acho. Muitas vezes. E cada vez que eu lia, ou Deus falava comigo diretamente no que eu estava errando, ou Deus pegava e revelava algo para mim. Mesmo eu estando desobediente, Deus pegava e revelava algo para mim. Eu acho uma coisa interessante isso que o senhor falou, que Deus, você pode ler quantas vezes for. A palavra sempre se renova e Deus sempre pode revelar algo para o senhor, não é? Eu vou fazer me permite uma pequena correção. Sim. A palavra ela não se renova, né? A Bíblia diz que o que se renova são as misericórdias do Senhor. Sim. Porém, o Espírito Santo, ele é quem revela o que está oculto e escondido. Sim. E eu brinco que isso às vezes cabe a um texto bíblico, porque às vezes você vê um detalhe, ele sempre esteve ali, mas de repente alguma situação que você viveu, alguma coisa que você está presenciando, parece que aquilo salta aos seus olhos como uma lição que você não tinha percebido. Sim. Então eu costumo dizer que a Bíblia tem os seus segredos e Deus os revela em momentos oportunos, né, num tempo certo. Então, às vezes isso acontece assim, para mim, eu vou ler um texto, estou lendo, de repente eu percebo, e aí eu fico ali, a continuidade para, eu falo, não, vou cavar aqui, eu uso essa expressão. E ali eu fico batendo, eu falei, esse poço aqui vai dar uma água. Sim. E de repente eu descubro uma questão, um ponto histórico, uma mensagem, e ali a gente procura tentar entender e levar isso é Deus, né? É Deus que revela isso pra você, né?
Acho que toda mensagem ela tem que estar pautada numa vida de oração, né? A Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente. É um termo que nós usamos. Então a Bíblia, então se o autor está presente e você tem uma vida de oração e obediência, é evidente que haverá sugestões desse autor, né? Olha isso. Sim. E aí você, ouvindo Deus, percebe, não, eu acho que aqui tem uma verdade, acho que aqui tem um ensinamento. E é assim que acontece. E falando assim sobre essa parte de você ler, assim, se preparar, como que você se prepara para uma mensagem, assim, para quando você vai ir para uma igreja pregar? Tanto com poucas pessoas, com pregações que seja para muitas, centenas de pessoas. O segredo do pregador é sempre respeitar a noiva. A noiva não é minha, a noiva é de Cristo. Então, eu procuro, falo por mim, sempre me entregar o melhor de mim, independente de quantidade de pessoas. Sim. A gente já pregou para mais de 2, 3 mil pessoas, eu já preguei para 10, 12, 5. E com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, com o mesmo respeito. Porque assim, eu aprendi que às vezes Deus pode estar uma alma ali. E Deus quer falar com aquela vida, quer mudar aquela vida. E se a Bíblia diz que vale mais uma alma salva, né, um pecador arrependido, do que o mundo inteiro perdido, quem sou eu para desrespeitar uma igreja, às vezes pequena, né, ou que não tem tanta gente, ou que houve uma questão climática e choveu? Então, eu levo isso comigo, né? Eu sempre falo assim, ó, pregue com a mesma seriedade, como fosse para um e como se fosse para 1000. Então, porque você tem que respeitar a igreja. Sim. Então, primeiro isso. Na questão de preparar mensagens, comigo, assim, às vezes a pessoa fala, pregador aí vem aqui e prega 1 hora, né? Mas o preparo é que é complicado. No meu caso, por exemplo, eu vou começar uma mensagem, eu vou ler um texto, aí eu quero algo em números, aí vou ler, de repente eu percebo em determinado capítulo que tem algo que me chamou a atenção. Ali eu vou martelar, e ali, a minha família sabe, ali é algumas noites. O meu sermão geralmente é quase um livro, porque para memorizar, isso é comprovado, escrevendo é mais fácil. Então eu começo a escrever, aí vou e pesquiso, pego lá um comentário bíblico, pego um dicionário bíblico, e às vezes, mas eu preciso saber o significado desse nome, aí vai atrás já de um dicionário de nomes, aí eu vou, e ali vai... Normalmente você demora quanto tempo, assim, a sua preparação para uma mensagem? Varia muito, às vezes dias. Dias? Às vezes semanas. Nossa. Então, enquanto eu acho que falta alguma coisa, a gente vai pesquisando, vai escrevendo. É evidente que numa mensagem ali de 40 minutos você não consegue entregar tudo que você estudou, mas você pelo menos tem que ter aquela base completa de estudo preparado. Então, no meu caso, tem gente que tem uma facilidade muito grande, em algumas horas prepara um sermão, mas como eu gosto de uma mensagem completa, em questão histórica, de estudo, de pesquisa, geralmente a minha dura dias. Pastor, já teve certa situação de tipo você não saber o que está acontecendo, você só ir pregar, não entender, às vezes questionar a Deus e chegar naquela, se eu entender tudo o que aconteceu, tipo, chegou lá, aconteceu, certas pessoas aceitaram Jesus, aconteceu alguma ocasião que falou, nossa Deus, era para ter vindo mesmo, era plano do Senhor mesmo. Já tem situações que você sai pensando, por exemplo, hoje eu estudei sobre isso, vou pregar sobre isso. E na hora, você é movido por Deus a mudar o texto, a mudar a mensagem. Porque Deus é o dono da obra e conhece a necessidade da igreja. Sim. Então já aconteceu da gente ter que mudar, né? E Deus operar e você entender, bom, não é o que eu queria. Sim. Não é o que eu tinha pensado, não é o que eu vim me preparando, imaginando no caminho. De repente tudo muda e Deus opera e faz ali, às vezes, num texto, né? Já tive de pregar 1h30, já tive alguém que falou, pastor, prega 20 minutos, e a gente tem que estar pronto para isso, sim. Né? E Deus fazer o que tem que fazer nos 20 minutos. Então, já aconteceu, a gente pensar que vai para um lado e ter que ir para o outro. Aí entra na parte da fé, né? Como o senhor disse, vai acontecer uma pregação, Deus muda o rumo da pregação, e a pregação que foi mudada, o senhor não tem um esboço preparado para isso, né? É por isso que nossa vida tem que ser uma vida de meditação. Qual que é a promessa do Senhor? E o Espírito vos fará lembrar. Então, a nossa vida devocional, ela tem que existir, entendeu? Você tem que ter uma vida de leitura bíblica, de oração, exatamente por isso.
Quando Deus quiser mudar, você está pronto para Ele te usar. Tem que estar sempre preparado, né? E, tipo assim, já aconteceu de você estar lá, se você ir pro culto, e aí você, assim, você não tá esperando que você vai pregar. Aí o pastor chega e fala assim, ó, você vai pregar hoje. Já aconteceu isso? Já, assim, em igrejas de fora hoje, mas não porque devido aos nossos compromissos, então geralmente nós somos convidados, sabemos que vamos pregar. Na nossa igreja, na Debrais Baronesa onde congrego, geralmente a gente vai, mas assim, já aconteceu da gente, por exemplo, avisado por Deus. Você vai já com um texto, já prepara, fala, estou sentindo que Então eu vou você sempre pregar. tá preparado, assim. Você tem que estar preparado, né? Entendi. Estar preparado é uma obrigação do obreiro, estar preparado. E isso a gente vai aprendendo com a experiência. Então, com o tempo, você tem que entender que você tem que estar preparado. Preparado para uma pregação, preparado para uma saudação, preparado para uma ministração de oferta. A função do obreiro é estar pronto, né? Esse negócio de, eu não esperava, isso aí, eu não estava pronto. Isso aí mudou quando você aceitou a chamada, a consagração, se tornou um obreiro. Com a chegada do eu sou obreiro, também tem que vir a chegada do eu vou andar pronto. É aquela famosa frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É exatamente isso. E também tem uma conotação que é boa, que é o contrário. Com grandes responsabilidades, acaba que a gente tem grandes poderes sobre algumas coisas. Também. Tem grandes poderes. O senhor, por exemplo, tem alguma responsabilidade de ter uma pregação. Aí você tem o poder de poder mudar a pregação de acordo com o que Deus fala para o senhor e ministrar diante de vidas, que o senhor acabou de falar, que às vezes o senhor muda de pregação na hora, Deus fala, não é isso, você vai pregar isso, vai pregar aquilo. Às vezes tem essa situação. Acontece, o texto, né, muda e a gente tem que estar pronto para isso. Então, a nossa responsabilidade, já se tocou nesse assunto, é exatamente essa, né? Quanto maior a responsabilidade que Deus exige de você, você tem que corresponder. Sim, sim. Né? Então, a gente tem que andar assim. A questão do compromisso, né? Uma palavrinha que a gente precisa relembrar agora, compromisso. Então, às vezes, falta um pouco de compromisso. Estou falando especificamente ou direcionado a alguma igreja, não, estou falando de forma geral. A igreja hoje, ela precisa voltar a ter compromisso. Sim. Uma coisa que o senhor falou sobre estar preparado em relação ao obreiro é uma coisa que meu pai sempre fala. Teve certo tempo que ele estava como um pastor itinerante, né? Pregando em algumas igrejas. E ele sempre falava, Lucas, eu sou pastor, você é filho de pastor, você canta e você prega. Sempre ando com a palavra, com o louvor preparado. E eu sempre dava com 3 palavras, que é o que o senhor falou. O senhor falou de oferta, de pregação e de saudação. Eu sempre dava com elas preparadas. Aí, então você já sabe que é o caminho. Tinha um compromisso que o senhor falou, né? Que é a base do crente, ter compromisso, né? Você tem que, como obreiro, você tem que estar pronto. Sim, sim. Então é o segredo, né? Tendo compromisso, você vai caminhar por esse caminho. Sim, realmente. Sim, mudando um pouquinho de assunto, o senhor, além de pastor, pregar nas igrejas, você é missionário também, né? Isso, nós estivemos na África, mais precisamente em Moçambique, em 2019. Uma experiência que mudou a minha vida, da minha esposa e de mais 4 missionários que estávamos ali. Ficamos quase um mês e desde então nós estamos atuando, mesmo do Brasil, se Deus permitir, ano que vem nós retornamos para a África, para mais um período. Mas desde 2019 nós estamos atuando ali com pessoas que nós conhecemos, trabalhos sérios que nós conhecemos, então na região de Moçambique, desde Mutua, Yamatanda, Mafambize, Chimoio, Manica. Qual foi o lugar mais longe que você foi assim? Foi da onde nós estávamos, ficamos hospedados em Mutua, para o orfanato ali na província de Manica. Nós andamos 240 quilômetros, chegamos lá, acho que cerca de 7 da manhã, pensávamos que as crianças estariam dormindo. E quando nós entramos, as crianças elas estavam já postas no coral e elas estavam cantando já. Aí eu perguntei para o pastor que estava lá o que elas estavam cantando, porque apesar do português ser a língua oficial, fala-se muito dialeto, né? De região para região muda. Aí eu perguntei, pastor, o que elas estão cantando? E ele respondeu, a tradução é, Senhor, abençoa os nossos hóspedes, abençoa aqueles que chegam, porque eles são a resposta da nossa oração. Que bênção. Pastor, você pode explicar um pouco como que é, vamos dizer, as atitudes deles, quando eles recebem o Senhor, quando ele vê que o Senhor está lá para tentar de alguma maneira ajudar eles, porque é uma situação muito precária. Né? Moçambique, pelo menos na região que nós fomos, ela é extrema nessas questões. É um lugar de extrema miséria, mas de muita alegria.
Todo culto lá vira festa, todo culto é congresso. Eles dançam muito, então a dança faz parte da cultura moçambicana, né, africana. Eu perdi 7 quilos lá. Cheguei aqui e achei tudo de novo, prova. Mas, assim, é muito quente. Nós chegamos, o pastor até mandou para nós lá uma foto. A sensação térmica passou de 50. Então, é muito quente. Então, na aldeia de Manica, por exemplo, aliás, Messica, na aldeia de Messica, nós presenciamos crianças se alimentando de barro. E isso, assim, mexeu com a gente, porque primeiro teve um culto. Não tinha templo, não tinha sombra, era um terreno no meio da aldeia, eles dançavam, a poeira subia. Quem quiser conhecer, posso deixar aqui o perfil do Instagram, @Instituto Promeve, tá bom? Sim. @Instituto Promeve, a gente coloca tudo lá do projeto. Então eles dançavam, a poeira subia, aquela festa, aquele congresso, aquele culto, a alegria é assim. E como que é o funcionamento do culto lá? Ele começa com o hino da harpa? É que nem aqui, tipo, começa com o hino da harpa? Não. São louvores, começa com louvores. Só que tem 2 coisas que acontecem lá que não acontece aqui. Primeiro, pelo menos onde nós fomos. A expressão, por favor, se coloque em pé. Lá não tem isso. Porque todo louvor eles já ficam de pé e começam a dançar. Sim. Segunda coisa que eu vi que não tem é louvor solo. Sabe alguém cantar? Porque quando alguém vai cantar lá, na primeira frase que a pessoa fala, a igreja já responde, começa a cantar junto. Aí todo mundo levanta, vem pra frente, vira uma dança, vira uma festa. E lá tem o da harpa? Não. Toca lá, não. Nós, quando passamos lá, a minha esposa ensinou uns corinhos de fogo lá pra eles. Mesmo? Então eles pegaram aquele Passa Jesus. Legal. E aí eles ficaram cantando esse Passa Jesus. Foi uma benção. Né? Então o culto tem os louvores, só que são louvores deles, tem a pregação, né? Apesar do português, nós pregávamos com tradutores, devido a muitos dialetos. Então, essa foi a obra que nós fazemos. E geralmente, quantas pessoas tem nesses cultos? Depende muito assim... do lugar que você vai. Assim, tem igrejas que enchem, tem igrejas grandes, né? E tem lugares mais simples. Então, é como aqui, dependendo do tamanho. Mas, assim, a questão de festa, de culto, de dança, ela é geral. Ô, pastor, e tem a cultura dele, sim, mas tem algo que o senhor adquiriu pro senhor e que você traz para os senhor todos os dias? Assim, em algumas situações eu pensei que eu ia para ministrar e fui ministrado. Sim. Essa questão de entrega de culto. Eles são preparados, ensinados num princípio muito básico. O quê? Se não tá bom, vamos lá. Se não tá bom para cultuar, não vá para o culto. Porque se for, entregue o melhor ao Senhor. E na verdade isso é culto. Porque culto não é lugar de receber. Culto é lugar de entregar. Sim. Recebemos porque Deus é misericordioso e por sua graça. Sim. Mas o nosso culto é um ambiente onde nós nos entregamos. O nosso corpo como sacrifício vivo, ensinou o apóstolo. Então eles levam muito isso a sério. Então, por isso que todo culto vira festa. Não tem que ter cara triste em culto. Não tem que ter desânimo em culto. Culto é um momento de você entregar o seu melhor para Deus. Então, isso marcou. Porque às vezes aqui, e a gente tem que orar para não voltar meio Pedro da vida, né? Querendo, assim, exortar todo mundo. Porque existe essa diferença. Às vezes a pessoa até para ficar em pé num culto aqui tem uma dificuldade. Eu falo de forma geral, no Brasil. E lá não. Lá, pelo menos onde nós passamos, a gente percebeu que culto era uma entrega total. Sim, realmente. Eu tenho vontade de falar, de ver, porque às vezes eu vejo no próprio Instagram, no Reels, tudo, e eles contagiam a alegria deles, mesmo passando pelaquela situação de extrema pobreza, miséria, fome, muitos deles morrem por conta disso, e você olhar o jeito que eles se entregam, a gente às vezes até pensa, nossa, eu vou pro culto só porque eu tô com uma dor de cabeça, eu não levanto, não dou um glória. Eu vi gente andar quilômetros para chegar no culto, entendeu? Debaixo de sol. Então é assim, não pode haver esse obstáculo, sabe? Sim. A gente tem que voltar a entender o que é culto. Sim. Sabe? O Deus que a gente... Não adianta culto ter nome se você não cultua. Pode ter qualquer que seja o nome de culto, de congresso, de campanha. Não adianta o nome se você não cultuar. Sim. Precisa ter culto. Pastor, uma pergunta polêmica pro senhor. Não é tão polêmica, mas é, né? O senhor tem algum espinho na carne? Algo que sempre faz o senhor estar se preparando cada vez mais? Sempre estar na presença de Deus? Se o senhor não quiser responder, não tem problema também, tá? Eu acho que
todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. E eu não sou diferente. Enquanto humano, nós vivemos para vencer um dia, né? Jesus falou que basta cada dia o seu mal. Sim. Então, assim, eu tenho esse desafio muito grande, que é o projeto missionário. Eu tenho... eu costumo dizer que para cada sim eu tenho que ouvir 100 nãos. Então, a gente não tem... é um trabalho independente. Eu preciso de amigos, de apoiadores, né? A gente tem um projeto de assinantes, por exemplo. É só contribuir com R$20, mas as pessoas às vezes não acreditam, não levam a sério, não entendem a dificuldade. Então, assim, lidar com o ser humano, talvez um espinacar seja lidar com o ser humano. É por isso que Deus é tão bom, né? Porque pelo amor que ele tem pelo ser humano, porque o ser humano não é fácil, não. Realmente. Pastor, estamos aqui quase finalizando já. Temos quantos minutinhos? Temos 5 minutinhos aí, pastor, e nós queremos saber um pouco, assim, do que o senhor fez na sua vida, de quem é o pastor Evandro, desde pequeno até hoje em dia. Bom, eu, como eu disse, comecei não sabendo que me tornaria hoje um pastor. Aprendi, eu acho que a experiência vem para todos nós e o tempo ensina muita coisa. Então, feliz, eu acho que sou grato a Deus por onde cheguei. Hoje sou pastor, tenho 4 filhos, né? Uma esposa que é uma bênção, prega mais do que eu, canta, profetiza, é uma bênção. Então, eu acho que o projeto que Deus me entregou, chamado família, me faz ter forças para prosseguir todos os dias. Missões veio na minha veia, amo fazer esses projetos missionários. Continuo estudando, estou fazendo psicanálise agora, vamos de novo? Estou estudando, fazendo psicanálise agora e acho que o ser humano, a gente está aí para vencer evoluir, né? Para evoluir. Então, sim, não parar nunca. Eu costumo dizer que parar não é uma opção. Foguete não tem ré, né, pastor? Vai continuar para cima só. Não dá. Tá bom? Sim. Não. Antes de terminar, vamos fazer um bate e volta? É assim, eu faço uma pergunta e tu responde com a primeira coisa que vem na cabeça. Pode ser? Vamos tentar. Vamos lá, um sonho. América. América? Comida favorita? Arroz, feijão, bife e batata frita. Simples. Time do coração. Não vou falar não, que apanhou ontem. É Corinthians. Nossa, nem me fala. Eu tinha esquecido disso já. Vamos mudar essa parte aí. Brincamos tanto com o Palmeiras, que tomou isso, agora acabou que a gente tomou isso também, pastor. Não vou falar o que aconteceu contra o Bahia, deixa pra lá, gente. Alguém que você se inspira? Cristo. Bom. Fora Cristo, tem algum influenciador ou algum pregador que o senhor fala? Esse cara me inspira. Assim, eu não posso dar um nome assim, porque assim, primeiro que eu tomei muito cuidado, que eu aprendi que assim, se a gente se dedica a inspirar muito em alguém, você acaba imitando. Aí você perde a identidade. Sim. Então existem pregadores que eu ouço às vezes, mas vou ser muito sincero, faz assim muitos anos que eu não paro para ouvir uma mensagem. A gente ouve até por questão de tempo, né? E a gente sabe que tem muito talento por aí, Deus tem os seus instrumentos, né? Sim. Às vezes eu ouço um Hernandes Dias Lopes, que é alguém que eu gosto de ler também, então às vezes, mas para parar para ficar ouvindo mensagem, realmente eu não tenho. Então estou sendo muito sincero. Sim, realmente. Pastor, foi uma honra ter o senhor aqui conosco. Gente, a alegria foi minha, foi bom demais. Conhecer o senhor, saber um pouco da história do senhor, seus filhos, sua esposa, seus sonhos, suas vontades, suas conquistas, sua carreira até agora que o senhor teve. Foi uma benção. E antes de estar finalizando esse podcast, quero agradecer primeiramente a nossa liderança superior, que seria o Bispo Samuel Ferreira e a Bispa Keila Ferreira, os nossos pastores locais, que é o pastor Sami Saab, a missionária Cláudia Saab, e agradecer a todo mundo que está aqui. Temos aqui um trabalho todo envolvido por trás, temos aqui as pessoas que ficam no som, as pessoas que ficam dando uns toques no som, tem tempo, tem isso, faz tal pergunta, vai ser bom. E não esquece da parte principal, curtir, comentar e não esquece de compartilhar, porque eu sei que esse podcast vai falar com a sua vida e vai falar com algum amigo caso você compartilhe. E não se esquece de inscrever também, tá bom, gente? Um beijão. Fica com Deus, gente.